A partir desse momento, a gente começa a simular a criação de um personagem para um projeto de um cliente. Nesse caso, eu vou usar uma ideia que eu tenho para um jogo que ainda está em desenvolvimento, está bem inicial, mas que tem algumas informações já para o que eu quero do personagem principal. Mas está tão cru que eu acho que vale, que é interessante eu mostrar para você o processo de criação mesmo em tempo real, sem muita edição, sem muitos cortes. Então a gente vai assumir que esse é o e-mail, o contato inicial do cliente. Geralmente eles mandam um sketch, alguma anotação, tá? Mas na maioria dos casos você vai saber se ele é um herói, um antagonista ou um sidekick, né? Um personagem secundário, e vai conhecer algumas características dele e talvez em alguns casos você vai ter alguma informação sobre o jogo, sobre o filme, para qual personagem vai ser usado. Aqui eu sei que vai ser um jogo de ação, tá? Vai ser um game inspirado nos filmes de ação e guerra dos anos 80 e 90. O personagem ele tem esse visual inspirado no Rambo, no Schwarzenegger, no Kurt Russell. Ele tem uma cicatriz de guerra, ele é um mercenário B10 meio cafajeste, e ele tem, claro, um poder, uma coisa especial que é poder virar lobisomem. Tá? Não vamos questionar a ideia do cliente. Então a gente vai pegar essas informações e começar a criar um mapa mental para formar, né, o personagem numa etapa antes do desenho, tá? Uma etapa bem mais conceitual. Vou fechar aqui o arquivo. Criei um arquivo novo com 6.000 pixels de largura por 4.000 de altura. É um arquivo grande para que eu possa escrever e ter bastante espaço na tela para escrever e criar o meu mapa mental. A forma com que eu uso o mapa mental, o mind mapping, é bem simples. Eu começo com um node central, com um nó central, né, com um ponto de partida, que nesse caso é a ideia para o personagem principal do jogo, e vou listando nodes secundários, palavras-chave secundárias, tá? E a partir disso eu posso ir quebrando esses nodes secundários em mais nodes terciários, etc., sempre criando associações de palavras. Isso faz com que as ideias fluam de forma mais rápido do que se eu tentar sentar e escrever a história do personagem de um ponto 1 para o ponto 10, entendeu? Aqui a gente vai criando de forma meio que aleatória. Isso é muito usado em reuniões de brainstorming, onde você vai falando palavras e depois vai criando associações para elas, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. O que a gente já sabe do personagem principal? A primeira coisa, a gente já sabe que ele vai ser um mercenário, um ex-soldado de guerra. Outra coisa que a gente já sabe também é que ele tem uma cicatriz da guerra, né? Um tipo de deficiência de característica no corpo, visual no corpo, que vai identificar ele como que perdeu alguma coisa na guerra. Então, nesse caso, a gente já sabe que vai ser um braço. Mas, vamos pensar, se o cliente não mandou essa informação, e talvez fala assim, ele vai ter uma cicatriz de guerra, você vai incluir aqui no mind mapping uma perna amputada, talvez, ou uma cicatriz no rosto, uma cicatriz no peito, e etc. O que mais a gente sabe sobre ele? A gente sabe da personalidade dele, que é meio canastrão, né? Então vamos colocar aqui que ele é um anti-herói, tá? Geralmente o herói que é meio canastrão a gente conhece como anti-herói. Se pensar em dois opostos, baseado na Marvel, por exemplo, e na DC, né, de quadrinhos, a gente tem o personagem herói clássico, o Super-Homem, que é totalmente certinho, e o anti-herói, talvez o Wolverine, tá? Que é um personagem que ele é o herói, mas ele tem alguns problemas, tem alguns defeitos, tá? Ele não é totalmente perfeito. Outra coisa que a gente conhece dele é que ele vai se transformar em lobisomem, ok? Acho que essas são as características iniciais
que a gente já conhece do personagem. O que eu vou começar a fazer agora é quebrar esses links, né? Subdividir esses links, esses nodes, em mais nodes secundários.